Muito obrigada pela tua presença, pelos teus feitos grandiosos na nossa vida. Nós te agradecemos. Nós oramos agora também pelo nosso coração, pela nossa mente. Estejamos abertos, Senhor. Todo o nosso conhecimento, todo o nosso entendimento, toda a nossa fonte de compreensão esteja completamente sujeita à tua vontade, para ouvirmos e retermos aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa manhã. Usa a tua filha, Senhor, a tua serva, a tua amada, Senhor, Flaviane, com muita unção e graça. Libera sobre ela uma autoridade, Senhor, uma autoridade no Senhor. Flaviane não fale nada dela mesma, mas que o Senhor seja engrandecido através da vida de Flávia, Senhor. Que a voz de Flaviane neste lugar seja a canção que o Senhor quer ouvir. Nós estamos aqui sedentos por mais do Senhor. Usa com muita autoridade, muita graça e muita unção para a tua glória. Pais amados, podem sentar. Eu faço parte da Célula dos Milagres 2, no Vila Olímpia, onde tive a honra de ter uma pastora cheia do Espírito Santo de Deus, que me ensinou a chegar aqui. Pastora Jace. Não sei se ela está aí, mas aquela coisa linda ali, quando eu falo dela, o meu coração se enche de alegria. Porque você é um exemplo para a minha vida. Tudo. Você é um exemplo para mim. Ai, falar de você emociona a gente. Mas eu gostaria de saber aqui quem tem mais de um ano que serve ao Senhor. Levanta as mãos. Quem serve ao Senhor mais de um ano que você aceitou a Cristo. Amém. Pode abaixar as suas mãos. Quem tem menos de um ano que aceitou a Cristo aqui? Só? Não tem nenhum homem aqui que aceitou a Cristo em menos de um ano? Tem ali? Tem você. Eu gostaria de chamar 4 homens que tem menos de um ano. Você não vai falar nada não, tá? Eu só vou pedir para você pegar algo ali para mim e trazer aqui no altar. Então 4 homens que tem menos de um ano que aceitou a Cristo. Rapidinho, vocês não vão falar nada. 4. Então temos 1, 2, 3, falta mais 1. 4, ok. Eu vou pedir, Neuma vai mostrar para vocês. Gostaria também que minhas meninas da Célula dos Milagres estão aí. Cadê elas? Levante assim as mãos. Temos ali. Cadê? Ali. Deus abençoe. Vocês são bênção na minha vida. Eles vão estar trazendo aqui a arca. A arca da aliança. Esta arca teve um significado muito grande para o povo de Israel. Essa arca, ela representava a presença de Deus. Vocês vão colocar aqui. Obrigada. Deus abençoe grandemente vocês. Pode sentar. E nós vamos agora ler em 1 Crônica. Primeira Crônicas 13, do verso 1 ao verso 14.
Todos acharam? 1 Crônicas 13, verso 1. Então, Davi tomou conselho com os capitães dos milhares e das centenas e em todos os seus chefes. E Davi disse a toda a congregação de Israel: se vos parecer bem, e se isso vem do Senhor nosso Deus, enviaremos a todas as partes a chamar os nossos irmãos que ficaram em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e levitas que estão com eles em suas cidades, e a rebaldes que se juntem conosco, e tragamos a arca do nosso Deus a nós, porque no tempo de Saul não temos feito caso dela. E disse toda a congregação que se fizesse assim, porque o negócio pareceu bem a todo o povo. Então juntou Davi a todo Israel, desde Sió do Egito até a entrada de Emate, para que trouxessem a arca de Deus de Quiriate-Jearim. E subiu Davi com todo Israel a Baalá de Quiriate-Jearim, que está em Judá, para passar dali a arca do Senhor Deus, que habita entre os querubins, sobre a qual o seu nome é invocado. E a arca de Deus era levada da casa de Abinadab em uma carreta nova. Repete comigo: carreta nova. E Uzá e o seu irmão Aió guiavam as carretas. E Davi e todo Israel exultavam de alegria diante de Deus com todas as suas forças, com cânticos, harpas, saltérios, tamborins, com símbolos e trombetas. E quando chegaram, a eira de Quidom-Uzá estendeu a sua mão para sustentar a arca, porque os bois tropeçavam. E o furor do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, porque tinha estendido a mão à arca, e morreu ali, diante de Deus. E Davi se desagradou, porque o Senhor tinha irrompido contra Uzá. Por isso chamou aquele lugar Perez Uzá até o dia de hoje. E Davi temeu a Deus naquele dia e disse: como terei que trazer para a minha casa a arca de Deus? E não trouxe Davi a arca para a sua casa, na cidade de Davi, e sim a levou para a casa de Obed-edom, o geteu. Nós temos aqui a história de Israel. Davi, quando ele conseguiu conquistar Israel, e ele foi constituído rei de Israel, ele parou e pensou: ganhei tantas guerras, venci tantas batalhas, estou estabelecendo o meu reinado, mas algo me falta. Me falta a arca do Senhor, que representava a presença de Deus. Onde a arca de Deus estava, o povo vencia a guerra. Mas quando isso acontecia? O nosso tema é células avivadas nos princípios do Senhor. Para haver um avivamento, precisa de princípios. E isso é algo muito, muito sério. A arca de Deus, que representava a presença dele, ela teve em diversos lugares. A presença de Deus pode estar em diversos lugares. Porém, ela também pode causar diversos efeitos. Quando os filisteus, eles perceberam que o povo de Israel vencia as guerras porque a arca do Senhor estava com eles,
eles disseram: tem alguma coisa nesse negócio. E aí o que foi que eles quiseram fazer? Roubaram a arca das mãos dos israelitas. Os filisteus roubaram a arca do Senhor. Roubaram a presença do Senhor, do povo de Israel. Mas por que eles conseguiram roubar a arca do Senhor, do povo de Israel? Não era a presença de Deus? O povo de Israel não é o povo escolhido do Senhor? Porque o povo de Israel estava fora dos princípios do Senhor. O povo de Israel começou a adorar outros deuses. O povo de Israel começou a não dar a importância à presença do Senhor. E daí abriu brechas. E os filisteus conseguiram vencer a guerra e levaram a arca do Senhor. Mas quando a arca do Senhor chegou diante dos filisteus, houve grande destruição naquele lugar. Houve grandes pragas, doenças, tumores, mortes. E eles ficaram tão desesperados que disseram: o que é que está acontecendo conosco? Úlceras. E aí eles decidiram: vamos tirar esta arca daqui. O Deus de Israel se revoltou conosco. Não queremos mais a presença de Deus aqui, porque para nós não trouxe nenhum benefício, não ganhamos nenhuma guerra, muito pelo contrário, estamos perdendo o nosso povo. E eles decidiram: o que é que nós vamos fazer? Como nós vamos levar essa arca? Como nós vamos levar a presença do Senhor de volta para o lugar dela? E aí eles se reuniram e decidiram: vamos deixar na casa de um sacerdote. Tem um sacerdote chamado Abinadab. Vamos deixar lá. E houve todo um processo, essa trajetória. Houve também um povo de Israel que acabaram abrindo a arca, que não era para ser aberta, né? A glória do Senhor era tão intensa que não podia ver o que tinha dentro. O que tinha dentro da arca? Dentro da arca tinha 3 elementos. Aí eu estava falando com Deus, disse: Neuma, eu preciso da arca. Aí Neuma, eu sabia, Deus já tinha me dito que você ia me pedir alguma coisa que eu tinha que me virar para achar. E ela achou, glória a Deus. Aí ela: mas os elementos não estão dentro. Aí ela ainda tentou e disse: não, Neuma, a arca, deixa a arca fechada. Quando eles abriram a arca, os curiosos então levaram. Aí o povo de Israel: vamos ver o que é que tem dentro dessa arca. Então quando abriram a arca, foi fulminado. Porque os princípios do Senhor disse que não deveria ver o que estava dentro da arca. E daí levou-se para a casa de Abinadab. Abinadab, ele era um sacerdote. A lei era que quem deveria cuidar da arca, quem deveria conduzir a arca, eram os levitas e os sacerdotes para cuidar da arca do Senhor e conduzir para qualquer outro lugar. Então os filisteus prepararam carros novos, fizeram carros novos, os melhores carros que eles puderam ter, colocaram os bois e levaram a arca do Senhor. Fizeram de ouro, né, uma estátua referente às úlceras, que eles foram atingidos pelas úlceras. E aí eles mandaram, né, leva daqui, porque isso aí não vai me trazer benefício. E foi para onde? Para a casa de Abinadab, um sacerdote do Senhor. Quando chegou na casa de Abinadab, automaticamente Abinadab fez o quê? Pegou os seus 2 filhos e consagrou o Senhor e disse: olha, vocês vão estar cuidando da arca do Senhor. E na casa de Abinadab passaram-se 20 anos esta arca na casa de Abinadab. Quando Davi, foi o que a gente acabou de ler, tomou posse do reinado de Israel, ele disse: eu quero a presença do Senhor
junto a mim. E onde foi que teve o erro de Davi? Davi queria a presença do Senhor. Davi era um homem segundo o coração de Deus, vencia as guerras, foi constituído o rei de Israel, mas ele disse: só a glória do Senhor não me basta, eu preciso da presença de Deus. Então nós lemos aqui, ele consultou os conselheiros, os capitões, os chefes, e disseram: vamos buscar a arca do Senhor. Onde é que está a arca do Senhor? Eu preciso da presença do Senhor no meu reinado. Eu não quero reinar sem a presença do Senhor. Nós estamos em um congresso de células. Eu sei que existem muitos líderes aqui que têm esse mesmo sentimento. Eu não quero dirigir uma célula sem a presença de Deus. Esse deve ser o nosso primeiro princípio. Eu não posso dirigir uma célula sem a presença de Deus. Isso serve também para a tua casa. A sua casa é uma célula. Isso tem que estar no teu coração. Homens, sacerdotes de Deus, mulheres sábias do Senhor. Que esse seja o seu primeiro princípio. Eu não posso dirigir a minha casa, o meu casamento, a minha família sem a presença de Deus. Porém, houve uma falha em Davi. Ele, ao invés de consultar ao Senhor, aos princípios do Senhor, ele consultou aos chefes, aos conselheiros, aos capitães, e disse: onde está a arca do Senhor? Ah, meu Senhor, a arca está lá na casa de Abinadab. Então Davi disse: então vamos lá buscar. Vamos lá buscar, porque eu preciso da presença do Senhor aqui no meu reinado. E aí o que foi que eles fizeram? Copiaram o que os filisteus fizeram. Eita, erro de Davi. Davi preferiu copiar o que os inimigos fizeram a consultar os princípios do Senhor, a consultar as leis do Senhor. Esse teatro que os jovens fizeram aqui, eu nem sabia que seria esse teatro, mas tem tudo a ver com esta palavra. Um grupo de pessoas querendo fazer a vontade de Deus. A intenção é excelente. Deus nos chamou para isso, para fazer a obra do Senhor. Mas a fórmula não foi correta. Era um grupo de pessoas desorientadas, sem saber o que fazer. Todos falavam ao mesmo tempo. Não tinha uma liderança. Não tinha uma pessoa segundo o coração de Deus para direcionar os demais. Com certeza esse grupo aqui não está fazendo o curso do Cálice. Porque hoje aqui na igreja nós temos um curso chamado Cálice, onde é um curso para os líderes de célula. Então não tem porquê nenhum líder tomar a frente de uma célula sem ter as orientações, como deve ser. Então este grupo aqui, cadê a Eliane? Eliana, minha filha, consulta esse povo aí para fazer o curso, porque está precisando aprender, né? Engraçado, eu estava ali, eu disse: será que eles vão gritar Jaciane? Por que Jaciane? Jaciane é da oração. Ninguém chamou aqui Jaciane para saber como iria orar, como iria buscar o Senhor. Não. Buscar o teatro, buscar o coral, né? Buscar aquilo que se aparece aqui, né? Aquilo que todos veem, mas esqueceram dos bastidores, a oração. E esse foi o erro de Davi. Davi mandou fazer o melhor carro, colocou os melhores bois para poder levar este carro. E aí foram
cantando, louvando, porque a lei dizia isso, que tinha que estar louvando, adorando ao Senhor na condução da arca. Mas ele não consultou os princípios, ele consultou o homem e copiou o que os inimigos tinham feito. Quando os filisteus mandaram fazer o melhor carro para poder levar a arca de volta para o povo de Israel, é porque eles não tinham noção da lei do Senhor. Eles não sabiam nem exatamente o que era a arca e para que servia a arca. Eles só não queriam mais perto deles porque trouxe destruição para o seu povo. E Davi copiou o seu inimigo. Ele deve ter pensado, se os filisteus mandaram a arca em um carro novo e chegou tranquilamente, deve ser então essa forma. Mas sabe o que é que acontece? Existiam os levitas, existiam os sacerdotes. Todos eles sabiam exatamente como deveria conduzir a arca do Senhor. Eles sabiam. Como diz aqui o texto, antes de Davi teve o reinado de Saul. Saul foi o primeiro rei. Davi foi o segundo rei de Israel. No reinado de Saul, não tinha a presença da arca. Ele não se importou com a arca. Saul não se importou com a presença de Deus. E por isso foi um terror o reinado de Saul. Um homem possesso, sem direção de Deus. E Davi, ele disse o seguinte: vamos lá, vamos buscar a arca, vamos buscar a presença do Senhor, da mesma forma que os filisteus fizeram. E o que foi que aconteceu no caminho? No meio do caminho, o boi tropeçou. O boi se atrapalhou com as pernas. E quando o boi se atrapalhou, o que aconteceu? A arca ia caindo. A arca ia caindo. E quem foi que foi lá e segurou a arca? Quem? Quem? Vocês estão aí? Quem foi? Uzá. Muito bem. Uzá. Uzá foi lá e automaticamente segurou a arca para que ela não fosse ao chão. E automaticamente o peito dele foi aberto diante de todos. E todas as suas vísceras foram para fora. E começou o desespero. E começou o alvoroço. O que aconteceu? Por que isso aconteceu? Nós estamos com tão boa intenção trazer de volta para Israel, trazer de volta para a casa de Davi a arca do Senhor, e Deus permitiu que isso acontecesse. Aconteceu sim. Aquela desgraça aconteceu. Desgraça é falta de graça. E a graça de Deus não estava com eles. Por quê? Porque existia a fórmula certa de carregar a arca do Senhor. A arca do Senhor não era para ser carregada em carroça. A arca do Senhor não era para ser carregada por qualquer pessoa. A arca do Senhor era para ser carregada pelos levitas. Os levitas eram homens separados por Deus. Os levitas e os sacerdotes eram separados por Deus para trabalhar tão somente na obra do Senhor. E nesse tempo estavam todos parados. Sabe por que estavam todos parados? Porque não tinha uma liderança que se levantasse para conduzir o povo. Saul não conduziu o povo de Deus como deveria. Ele, como rei, não se importou. Então os levitas e os sacerdotes, cada um estava no seu canto. Cada um estava vivendo a sua vida. Não
nenhum deles trabalhando naquilo que o Senhor o chamou. Os levitas e os sacerdotes estavam fora do propósito do Senhor. Eu não sei quantos aqui que estão fora deste propósito. Sabe o seu chamado, sabe para que o Senhor te chamou, mas por algum tropeço no caminho você parou. Por algum tropeço no caminho você foi exposto. A sua vida foi exposta, como aconteceu com Uzá. Mas o tropeço, ele só acontece quando não seguimos as leis do Senhor, aquilo que o Senhor nos determina. Às vezes a gente até pensa que está fazendo a coisa certa, como Davi pensou que estava fazendo a coisa certa. Davi pensou que estava conduzindo a arca do Senhor da forma certa. Mas havia um detalhe importante: a arca tinha que ser conduzida por levitas, e tinha um processo para isso. Infelizmente, por muitas vezes, o nosso jeito de fazer, o nosso jeito de agradar o Senhor, ele é até correto. A nossa intenção, a nossa vontade, o nosso desejo, mas não estamos fazendo da fórmula correta. E aí Davi se entristeceu muito quando viu aquela cena, Uzá caído, morto, com tudo seu para fora, porque a ira do Senhor se acendeu. E o que foi que Davi fez? Por isso que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, um homem sábio. Nós somos homens sujeitos a erros, a falhas. Todos nós podemos errar. Mas quando nós erramos, precisamos parar para entender o que está errado e o que precisa ser consertado. E Davi parou e disse: meu Deus, o que foi que eu fiz de errado? Meu Deus, o que foi que eu fiz com este povo? Meu Deus, onde eu errei? Então automaticamente Davi disse: vamos deixar a arca na casa de Obed-edom. Obed-edom, ele também era um sacerdote do Senhor e morava próximo de onde eles estavam ali no momento. Muitos pregadores falam que Obed-edom era filisteiro, que Obed-edom não era do povo de Deus, porque ele morava numa tapera, morava no meio da estrada. Ei, Obed-edom, ele era sim um sacerdote do Senhor. Ele era um dos porteiros. E Davi não ia cair no erro novamente de deixar a arca do Senhor no local impróprio. Obed-edom, ele era de Gat-rimon, que era uma cidade dos levitas. Ele era da linhagem dos Coate. E aí ele disse: Obed-edom, eu preciso da tua ajuda agora. Deixa essa arca aqui, porque eu não sei agora o que é que eu vou fazer. Agora, eu preciso consultar a Deus para saber o que é que eu preciso fazer. E a arca ficou na casa de quem? Obed? A arca do Senhor ficou na casa de quem? Antes a arca do Senhor estava na casa de quem? Estava na casa de quem? Isso é para que a gente grave e não esqueça. A arca do Senhor esteve na casa de Abinadab por quanto tempo? 20 anos. A arca do Senhor estava na casa de Abinadab durante 20 anos. Eu não sei quanto tempo a presença do Senhor está contigo. Eu não sei quanto tempo a presença do Senhor está
casa de Obed-Edom só precisou de 3 meses para que tudo mudasse. Na casa de Abinadab ficou 20 anos e nada aconteceu. Pelo menos aqui não relata na Bíblia. Se tivesse acontecido, estaria aqui escrito. Na casa de Abinadab ficou 20 anos. A presença de Deus está na tua vida. Não tenha dúvida disso. A presença de Deus está na tua vida, está na tua casa. Mas a diferença é o que é que você faz com a presença do Senhor. Obed-Edom aproveitou este momento. Ele sabia que podia ser o único momento na vida dele que ele teria o privilégio de ter a arca do Senhor, que representava a presença de Deus em sua casa. Abinadab, quando a arca chegou, automaticamente ele chamou os seus filhos, consagrou eles como sacerdotes e disse: vocês vão cuidar da arca do Senhor. Eu não sei onde ficava a arca do Senhor na casa de Abinadab. Se ficava na sala, se ficava em algum quarto, se ficava, não sei, se ficava no quintal, se ficava no porão. Naquela época não tinha porão, não é? Mas Obed-Edom, eu tenho certeza que ele escolheu o melhor lugar para deixar a arca do Senhor. Ele escolheu a melhor forma. A presença do Senhor estava na casa de Obed-Edom. Sabe o que acontecia? Eu acredito que deve ter sido assim. Ele acordava e automaticamente ele ia até a presença do Senhor e adorava, e orava, e buscava mais de Deus. E aí ele saía para trabalhar com o seu pensamento em quem? Na presença do Senhor. Eu vou correr, deixa eu cuidar aqui desses gados, deixa eu cuidar do campo, mas eu quero voltar para a presença do Senhor. E quando ele voltava para almoçar, eu tenho certeza que antes de ele almoçar, ele ia para a presença de Deus. E essas atitudes de Obed-Edom trouxe para a sua casa a prosperidade. Gente, prosperidade não é ter dinheiro, não. Isso é consequência. Prosperidade é você ter a presença do Senhor e saber viver nela. Prosperidade é você viver nos princípios do Senhor. Obed-Edom, ele conhecia as leis do Senhor, porque ele era um sacerdote. Os filhos de Abinadab, que cuidavam da arca, foram instruídos pelo seu pai, provavelmente. E quando Uzá, ele tocou na arca, talvez ele até soubesse que não poderia tocar na arca, que algo poderia acontecer com ele. Mas na agonia, com sangue quente, no calor, o que veio na cabeça ele fez, tocou na arca e foi fulminado. Porém, se quando Davi fosse na casa de Abinadab e dissesse: vim buscar a arca do Senhor. Abinadab era sacerdote, era levita do Senhor. Ele conhecia as leis, ele conhecia os princípios do Senhor. Se ele dissesse: Davi, meu Senhor, meu rei, eu sei que tu és rei de Israel, mas existe um princípio para carregar a presença do Senhor. Não pode ser em carroça, tem que ser por homens e levitas do Senhor. Se Abinadab
ou todos os outros conselheiros que orientaram a Davi, que concordaram com Davi em pegar a arca do Senhor, tivesse instruído a ele, ele não cairia deste erro. Davi não teve a oportunidade antes de viver esse translado da arca, porque no tempo dele, foi o tempo de Saul, não se dava alusão à presença do Senhor. Mas quando Deus, ele tem um propósito, você pode até tropeçar, alguém pode até ser fulminado, mas o Espírito Santo lhe conduz a parar. Para um pouco. Davi parou, voltou para a casa dele e começou a buscar do Senhor. Senhor, como eu poderei trazer a tua presença? Como eu poderei trazer de volta a tua arca? E ele foi consultar o que, meus irmãos? O que Davi foi consultar? A palavra. Ele não poderia ter feito isso antes? Poderia, mas errou. Mas uma coisa importante, ele errou, mas parou para consertar o seu erro. Se aqui neste lugar tem alguém que começou com a melhor boa intenção e no caminho houve um tropeço e você parou, tem um tempo de parar, mas tem um tempo de recomeçar. Tem um tempo de recomeçar e fazer tudo conforme os princípios do Senhor. E o avivamento do Senhor, ele começa quando nós andamos nos princípios de Deus. Como foi dramatizado aqui, não é o reteté, não é o louvor, não é o teatro, não é isso. Não é só isso que atrai a presença do Senhor. A adoração, o louvor, a dramatização, tudo isso é importante, é para o Senhor. Mas a base não é essa. A nossa base tem que ser a adoração, a oração ao Senhor. Buscarmos os princípios de Deus. E quando, vamos ler agora em 2 Samuel 6,12. Samuel 6,12, vamos lá? Que diz assim: E foi dado aviso ao rei Davi, dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que tem por causa da arca de Deus. Então Davi foi e trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Quando eu iniciei aqui, pedindo 4 homens novos na presença de Deus, é porque eu tinha quase certeza que eles ainda não tivessem conhecido sobre a história da arca e como era a condução da arca. Essa arca hoje, gente, para nós não significa nada. Quem pega ela e vai se ajoelhar diante dela, isso vai ser idolatria. A intenção de ela estar aqui só foi para que vocês entendessem como foi a história. Hoje, a presença do Senhor, nós carregamos aqui. Aleluia. Hoje, a presença do Senhor é você que carrega. E eu quero chamar neste momento os levitas. Eu quero agradecer aos novos convertidos, 4 homens que vieram trazer. Eu percebi que alguns vieram
E aí, para ajustar a arca, tocou aqui, pegou aqui, vamos ajustar. Mas existia um padrão para se carregar esta arca. Teria que ser levitas. A arca do Senhor não poderia ser carregada por animais e nem por carroça. Tinha que ser levitas. Eu chamei aqui os levitas do Senhor. A arca do Senhor teria que ser carregada nos ombros. A arca era toda de ouro, gente. Era algo preciosíssimo. Era ouro por dentro, era ouro por fora. Os dois querubins que haviam em cima, eles estão ajoelhados. Joelhos significa que precisamos andar de joelhos diante do Senhor. As asas dele era para estar um pouco mais acima. Mas significa o que nas nossas vidas? Aquilo que quando nós nos ajoelhamos para buscar ao Senhor, que ligamos aqui na terra, no céu também é ligado. Em oração, em adoração. Dentro da arca tinha 3 elementos. Tinha um potinho com o maná. O maná que Deus deu lá no deserto para o povo de Israel. Foi o sustento, foi a provisão do Senhor. Quando você tem a presença do Senhor, você tem a provisão de Deus. Dentro da arca do Senhor tinha a vara de Arão. A vara de Arão foi quando se levantaram alguns líderes e disseram: por que Arão tem que liderar? Por que ele tem que estar à frente? Nós também podemos. E Deus falou: vai lá os cabeças, manda eles colocarem as varas dele no meu altar. E aqui amanhecer, florida, com fruto. Foi esse aí que eu elegi para me representar. A vara de Arão representa o seu ministério, a escolha do Senhor para a tua vida. Deus tem um ministério para você. Nós estamos em congresso de célula. De repente a sua função não é ser um líder de célula, mas é você ser um levita, é você participar do teatro. Mas você precisa da aprovação do Senhor. Porém eu sei que tem muitos aqui que o Senhor já chamou para liderar célula, e você ainda não teve a coragem de ir. Mas se o Senhor lhe escolheu, procure os princípios do Senhor e faça a vontade do Senhor. Seja aprovado, como Arão foi aprovado pelo Senhor, aprovado pelo Senhor, que você possa ser também. Dentro da arca do Senhor havia a tábua da lei do Senhor. Os princípios do Senhor estavam naquela tábua. Quando nós carregamos a presença do Senhor, os princípios do Senhor precisam estar dentro de nós. As leis do Senhor precisam estar placadas dentro de nós. Nós precisamos destes 3 princípios para termos a função que a arca teve lá no povo de Israel. Precisamos ser aprovados pelo Senhor. Precisamos ser sustentados pelo Senhor. O maná foi a provisão do Senhor, o sustento veio do Senhor. E precisamos ter as leis do Senhor dentro de nós. E vocês vão ver agora a demonstração. Vocês viram como os novos trouxeram. E agora vocês vão ver como Deus ordenou. E a arca do Senhor era levada da seguinte forma: 4 levitas, a arca nos seus ombros, e eles davam um passo, 2 passos, 3 passos, 4 passos.
Preste atenção. Não adianta você ir correndo. Não adianta querer se desesperar, correr, colocar a carroça boa e vai à frente. O novo, o bonito, o mais belo. Tem uma forma. Existe o processo. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. E quando os levitas davam 6 passos, o que é que acontecia nos 6º passos? O que acontecia, levitas do Senhor? No 6º passo, eles começavam a adorar ao Senhor. O sacrifício da adoração. Havia o sacrifício da adoração. E Deus nos convoca a termos o sacrifício da adoração ao Senhor. Você carrega a presença de Deus, mas precisa conduzir da maneira certa, líder. Não adianta querer colocar coisas novas na tua célula sem seguir os princípios do Senhor. É um passo de cada vez. E é necessário haver o sacrifício. Tem que haver a adoração. Tem que haver a adoração. Tem que haver o sacrifício do Senhor na sua vida. Nosso Jesus já fez por nós na cruz. Mas aqui na terra podemos também sacrificar. Sacrifício não quer dizer uma perca, não quer dizer que você está perdendo algo, não. Quando nós sacrificamos ao Senhor, nós estamos dizendo ao Senhor: já não vivo mais eu, Pai, mas o Senhor vive em mim. Os meus desejos, a vontade da minha carne, não são elas que prevalecem na minha vida, mas é a tua vontade, é o teu Espírito Santo. E o nosso sacrifício hoje tem que ser líder, sacerdote. Ei, Pai, você é um sacerdote da sua casa, você é um sacerdote da sua família. Você precisa fazer a diferença na presença do Senhor na tua casa. Conduza a presença do Senhor da forma certa. Um passo de cada vez. No 6º passo, era necessário o louvor, a adoração e o sacrifício. O sacrifício em adorar, orar, jejuar. Esse é o nosso sacrifício. Oração, jejum, adoração ao Senhor. E depois, os levitas, ele dava mais um passo e continuava. E a arca do Senhor, ela foi para a casa de Davi da forma correta.
firme, porque o Rei da Glória nos convocou para isso. E debaixo da sua unção e na sua presença, nós consagramos, abençoamos cada célula